turma do quarto ano, meus amores, meus amados do quarto ano, quanta saudade de vocês, não é? Mais saudade a gente vai matar em breve, não é? A gente vai estar todo mundo junto de novo, não é? E vai dar tudo certo, tá bom? Estou aqui para agradecer a vocês, antes da gente começar a nossa aula de artes, agradecer pelas tarefas, não é? Pelas criações de vocês, pelos desenvolvimentos, pelas tarefas que vocês me mandaram, não é? Que a gente viu na aula passada que a gente estudou as histórias em quadrinhos. E a gente viu a diferença de história em quadrinho e tirinha. E que vocês mandaram para mim, não é? Graças a Deus que vocês mandaram para mim essa diferença sobre o conteúdo que a gente estudou. Também obrigado por quem mandou pela plataforma, que também é muito importante que vocês também, quem puder mandar pela plataforma, mande. Quem não mandar pela plataforma, mas mande pelo nosso grupo, não é? Pelo o meu WhatsApp, que eu recebo todas as tarefas. Mas desde já, meu muito obrigada, certo? Hoje nós vamos vamos relembrar as histórias em quadrinhos, né? A gente viu que as histórias em quadrinhos, elas têm uma diferença das tirinhas. As histórias em quadrinhos, as histórias são maiores, né? As histórias são maiores, tem mais quadros, né? E as tirinhas, elas são histórias reduzidas, mas que também tem um começo, um meio e o fim. As histórias em quadrinhos, elas também têm que ter começo, meio e fim. E as tirinhas também. Só que as tirinhas, elas são narrativas curtas, histórias curtas, né? E as histórias em quadrinhos são narrativas maiores, histórias maiores. E a gente estudou também que nas histórias em quadrinhos, assim como nas tirinhas, tem que ter personagens, tem que ter balões de texto e tem que ter onomatopeias. Foi? Vocês lembram? Que eu disse que tinha que ter essas três coisas, tanto na história em quadrinhos, como nas tirinhas, que a gente viu até na página 49, ó. Onde diz que os personagens podem ser pessoas, podem ser animais, pode ter 1, 2 ou 3 personagens, depende de você, depende da história que você estiver lendo, mas contanto que tem que ter um personagem, aquela pessoa, aquele animal que participa daquela história, certo? Tem que ter também balões de texto. Os balões de texto são os recursos gráficos utilizados em história em quadrinhos, né? Entre eles, tem diversos tipos de balões. Os mais comuns são os de fala, os de pensamento, os de sussurro e os de grito, né? Que a gente viu aqui, ó. Não é? Esses balões aqui, quando você for utilizar, que você for colocar balões de fala, de sussurro, de grito, você tem que utilizar dessa forma, certo? E as onomatopeias, que são, né, a representação do som por meio da escrita. Você quer representar o som do barulho de um telefone? Você vai e coloca escrito. Batendo em uma porta, você faz escrito. Toque, toque, toque. São onomatopeias, certo? E hoje, na página 50, a gente vai falar das histórias em quadrinhos de Maurício de Souza. E ó, né? Quem não conhece esse personagem aqui, o Maurício de Souza? Quem nunca leu uma história em quadrinhos de Maurício de Souza? A Turma da Mônica, não é? Vem aí o Cebolinha, muita como a Galinha, o Cascão e outros personagens que foram criados por Maurício de Souza, tá certo? Então hoje a gente vai falar sobre essas histórias em quadrinhos dele, do Maurício de Souza. E o que é que diz sobre ele, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Nascido em 1935, na cidade de Santa Isabel, em São Paulo, Maurício desenhava desde criança. Aos 19 anos, já trabalhava no jornal Folha da Manhã, escrevendo reportagens e criando ilustrações. A partir do final da década de 1950, Maurício de Souza começou a criar personagens que apareciam nas tirinhas do caderno infantil do jornal e, posteriormente, em seus livros de história em quadrinhos. Os primeiros personagens que criou foram Bidu e Franjinho, os personagens dele, os primeiros, em 1959. A partir da década de 1960, criou também o Cebolinha, o Cascão, o Chico Bento, o Piteco, Astronauta, Horácio, Mônica e Magali.
Em 1970, publicou seu primeiro livro de história em quadrinhos, da Turma da Mônica. O cartunista brasileiro tornou-se internacionalmente reconhecido por seus livros e personagens. Periodicamente, adiciona novos personagens à Turma da Mônica, favorecendo a inclusão e o respeito às crianças que têm síndrome de Down, autismo e deficiência física. Em 2008, deu continuidade a seu trabalho criando a Turma da Mônica Jovem, destinada ao público adolescente. As histórias em quadrinhos de Maurício de Souza se expandiram para outras mídias, como desenhos animados, brinquedos e jogos eletrônicos. Estão presentes em 40 países e já foram traduzidas por mais de 14 idiomas. Maurício de Souza recebeu ao longo de sua carreira diversos prêmios importantes, como o Troféu Yellow Kid da Itália, Prêmio da Literatura Infantil da Academia Brasileira de Letras no Brasil e a Medalha de Vermelho na França e o Prêmio Pulcinella também na Itália, certo? Então, o Maurício de Souza, ele é um grande, cartunista brasileiro, reconhecido em todo o mundo, né? As histórias dele são muito interessantes, os personagens são muito legais, tá bom? Isso daí na página 50 para a gente conhecer um pouco mais sobre o Maurício de Souza, né? Quem é Maurício de Souza? Que às vezes a gente só vê a imagem, os personagens, né, os desenhos, mas a gente esquece de ler a biografia desse cartunista tão importante, né, que é o Maurício de Souza, tá certo? E que nos chama tanta atenção com as historinhas dele, né, com os desenhos animados. Vocês vão fazer a página 50 a 53. Isso aqui, ó. Você tem um espaço na página 51 e na página 53. Para quê, professora? Ó, faça uma história com começo, meio e fim. Você vai dar uma de cartunista brasileiro, né? Você agora vai criar a sua história, vai inventar os seus personagens, certo? Olha só, crie personagem para a sua história. Para isso você pode fazer rascunhos. Antes de você passar para 51 e 53, você faz rascunho do seu personagem. Ó, vou ver aqui se tá bonitão, se tá bonitinho. Você vai, se estiver bonitão, estiver bonitinho, estiver pronto, aí você começa a fazer, certo? Você vai fazer na página 51 e 53, você não vai precisar recortar, você vai fazer aqui, vai deixar aqui, tá certo? Vai criar um título da sua história, tá certo? E vocês podem utilizar e devem utilizar isso aqui, ó. Os balões de fala, certo? Os personagens você vai criar e as onomatopeias, tá certo? Lembrando que tem que ter começo, meio e fim. Você vai ter que aproveitar a página 51 e a página 53, tá certo? Quando fizer a história em quadrinhos de vocês, mandem para mim, que eu vou estar ansiosa para ver a história em quadrinhos de vocês, tá certo? Beijos, fiquem com Deus.